Fala pessoal, manda esse vídeo para os amigos e para os inimigos, que está começando o... Não está começando o Paulo Figueiredo Show. Aqui também não é o... Fala pessoal, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Meus amigos, também não é o Kim Paim. E tampouco eu vou começar aqui falando algumas palavras mais fortes para você imaginar que é o Alan dos Santos na timeline, tá bom? Brincadeiras à parte, eu estou muito bem humorado. Por quê? Porque a gente tem essa matéria aqui do meu amigo Flávio, que tirou muita onda, como a gente fala lá no Rio de Janeiro, nessa matéria para o Financial Times. Financial Times é uma publicação britânica que fala com praticamente as elites do mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos. É uma publicação muito lida internacionalmente e eu gostei do tom da matéria. Vocês vão ver que não é uma matéria de direito, tá? Mas esse aqui é o tipo de pessoa... os jornalistas, eu conheço dois de lá, um deles é um dos que assina essa matéria aqui, o Michael Puller, mas que são pessoas centradas, são pessoas que têm uma visão um pouquinho mais de centro-esquerda. No entanto, dá para você conversar, dá para você ter um debate honesto. Eu consigo perceber uma preocupação na pauta das liberdades, né? São pessoas que comungam com a gente quando nós falamos na questão da censura. Olha aí, os nossos avisos reiterados e acontecendo aquilo que a gente sempre alertou da imprensa brasileira sendo perseguida pelo Alexandre de Moraes, já dando nome aos bois aqui. Então, achei muito produtivo. O Financial Times ele já fez outras publicações, como, por exemplo, eles expuseram a estratégia do Biden, quando ele mandou altas autoridades para o Brasil para falar, né, para discretamente ajudar a democracia brasileira, e a gente sabe que foram ameaças contra generais e altas autoridades do governo do Jair Bolsonaro para reconhecer o resultado eleitoral assim que ele fosse publicado em 2022. Enfim, gostei muito desse bate-papo aqui do Financial Times. Isso não cai do céu, tá? Aqui tem muito mais gente envolvido. Na parte de contatos com a imprensa, no nosso grande time, essa é uma parte 100% delegada para o Paulo Figueiredo. Então, o Paulo Figueiredo tem um dedo ou uma mão dele toda inteira aqui. A César o que é de César, né, pessoal? E eu gosto muito dessa nossa grande equipe, porque todos nós sabemos cada um o seu papel e quando você tem ciência disso e senso de missão, não existe picuinha interna. É por isso que a gente conseguiu lograr tantos resultados positivos, não só com a Magnitsky. Vocês viram aí declarações do State Department, você viu declarações do próprio presidente Trump, você viu mais recentemente o segundo ou terceiro relatório já da CCJ americana. Vou fazer um vídeo para falar sobre isso, como que isso daí impacta positivamente não só a minha situação, mas a situação de todos os perseguidos, porque não é mais o Eduardo Bolsonaro falando, é o State Department. Mas o State Department é do Trump. Tá? Agora tem uma comissão do Congresso americano, CCJ, a comissão mais importante. Isso daí serve para subsídio para proteger a mim, o Ramagem, a Zambelli, todos os exilados que estão na Argentina, dá mais força para que saia mais asilos do pessoal na Argentina, até mesmo, né, o Oswaldo Eustal, que está lá na Espanha, em princípio está com uma situação calma, mas dá mais robustez ao seu processo. Então, é um jogo onde todos os perseguidos acabam ganhando. E, mais uma vez, tem que dar a César o que é de César. Isso tudo é a participação muito grande do Paulo Figueiredo, eu diria essencial do Paulo Figueiredo. E nessa matéria aqui, já pulando para ela, a dinastia Bolsonaro planeja o seu retorno. Primeiro de tudo, eu entrei no site do Financial Times e eu fiz a tradução do meu navegador. Então, a matéria original é em inglês e ele traduz literalmente para português. Algumas palavras vão estar, algumas frases vão estar um pouco fora de ordem, mas no contexto geral a gente vai entender muito bem o sentido delas. Antes de me debruçar e começar a ler essa matéria aqui com vocês e fazer os comentários pertinentes, eu queria abrir com o Carlos Bolsonaro, porque a Folha ela fez uma colcha de retalhos para sempre passar uma mensagem subliminar, dar uma deixa nas entrelinhas, para dizer que o Flávio não foi tão bem assim. E o que a Folha colocou? Ela colocou ali, depois de, abre aspas, politicamente acabados, fecha aspas, Bolsonaro volta à cena com, abre aspas, candidatura forte, fecha aspas,
de Flávio, diz FT. Então pegou, em um parágrafo, pequeno parágrafo, pegou 2 recortes de aspas, e se você bater o olho, talvez você ache que é uma matéria negativa. Não, foi uma matéria positiva. E FT, para quem não sabe, é a sigla para Financial Times. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não entenderiam, porque a Financial Times não é uma leitura corriqueira, popular do Brasil. E o Carlos falou, vocês são a escola do Brasil. O Carlos pescou essa intenção ali da Folha de São Paulo, já deu uma no meio, não. O Carlos não tem muita paciência, deu uma no jugular ali da Folha de São Paulo e complementou, diz CDMP. O que é essa sigla? Nem eu sei, tá? Só perguntando ao Carlos. Mas ao que parece, como a Folha de São Paulo falou FT e ninguém sabe o que é FT, o Carlos criou um CDMP e tacou ali. É o jeito peculiar dele. Se você não segue, siga lá o Carlos Bolsonaro na Rede X, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Orienta muita gente, inclusive a mim. E o que traz essa matéria aqui, Eduardo? Por que ela é tão boa? Porque ela começa a trabalhar a imagem do Flávio. E ela estampa o Flávio de uma maneira mais moderada. Ou seja, ela arrefece muito daquela que era a crítica do Jair Bolsonaro, de ser muito vocal, muito estridente, sempre certo, mas até a direita criticando a forma com que ele fazia. Vocês vão lembrar daquela reunião ministerial que depois o ministro do STF, Celso de Mello, pegou e jogou para o público. Inclusive a CNN não viu a fita anteriormente e já saiu ao vivo divulgando para dar o furo, né, essa reunião ministerial do Jair Bolsonaro, e entendiam, né, a elite brasileira, do STF principalmente, de tão distante da realidade, achava que botar um feed do Jair Bolsonaro falando tanto palavrão, isso seria visto como algo negativo, depreciativo contra o presidente Bolsonaro. E, na verdade, foi justamente o efeito oposto. Resultado. Muita gente até dizendo que esse é o vídeo da reeleição do Jair Bolsonaro. Pois bem, naquele vídeo ali vocês vão ver que um dos momentos altos é o Bolsonaro exigindo que os seus ministros se expusessem mais, falassem mais. Por exemplo, o Moro, né, que é ministro da Justiça, e o Jair Bolsonaro estava reclamando naquele momento que estavam algemando mulheres nas praias do Rio de Janeiro, quando a gente sabe que o STF tem uma súmula vinculante até falando sobre esse tema, da excepcionalidade da algema. Então, na pandemia, criou-se um estado de exceção, onde estava se algemando pessoas à torta e à direita. Enfim, isso é só para fazer esse comparativo e dizer que o Flávio vai vir com muito menos rejeição do que o Jair Bolsonaro. As pesquisas até nos indicam isso, mostram que o Flávio ele tem um campo muito maior a crescer do que o Lula. Inclusive, em algumas pesquisas, o Lula tem uma rejeição superior a 50%. É por isso que tem gente dizendo que se o Flávio jogar parado, ele é eleito. Por quê? Porque a eleição está polarizada, vai ser Flávio Bolsonaro ou Lula. Se o Flávio Bolsonaro não aumentar a rejeição dele, ele leva no segundo turno, pelo menos. Eu acho que há espaço até para o primeiro, Deus quiser. Não é soberba, não. É para a gente conseguir realmente fazer uma aliança aqui, uma força para colocar o Flávio adiante. Vamos à matéria? O que traz o Financial Times ali? Matéria do Geoff Dyer e do Michael Puller, que é correspondente do Financial Times no Brasil. Como toda... Aqui adaptando-se à cultura americana. Muito comum tá esses copões aqui. O americano vive bebendo líquido, muita água, alguns Coca-Cola, né? Mas aqui você leva para tudo quanto é canto, bota no carro. Então, adaptando-se à cultura local, até porque eu não vim aqui para mudar a sociedade americana. Sempre bom também para a saúde beber água. Financial Times. No final do ano passado, a família Bolsonaro parecia estar politicamente acabada. Eu concordo, você concorda? O que a gente tinha no final do ano passado? Bolsonaro preso e inelegível, Eduardo Bolsonaro exilado, sem condições de retornar ao Brasil, e todo mundo fazendo o famoso trade T, que era apostando as suas fichas no Tarcísio de Freitas. Isso era normal, era natural. Inclusive, muita gente que lá atrás estava trabalhando a favor do Tarcísio, hoje está trabalhando a favor do Flávio, porque entendeu o senso de missão, que não era necessariamente uma campanha a favor do Tarcísio, mas também muito contra o Lula, porque o Lula é o pior que pode ocorrer para a nossa democracia, é o pior do que pode ocorrer
em termos de liberdade para o Brasil, e uma reeleição do Lula representa a consolidação de um regime do Lula com o Moraes, principalmente. Então eles vão ficar tão confortáveis que eu duvido que a gente tenha uma possibilidade de ter uma eleição em 2030 de maneira suave. Vai exigir um sacrifício maior, vai exigir um esforço maior e, é claro, a gente não vai desistir do nosso Brasil, mas muita gente vai desistir e vai sair do Brasil nesse momento. Jair Bolsonaro, o ex-presidente da extrema-direita do Brasil, tá aí, a extrema-direita é um argumento, né, uma palavra usada pela imprensa mais à esquerda, como eu avisei a vocês. Foi preso há 27 anos por planejar um golpe e retirado da prisão domiciliar após tentar quebrar uma tornozeleira eletrônica. Aqui vem um pouco da tradução que eu falei para vocês, né? Não é que ele foi preso, ele foi condenado a 27 anos. E uma parte que eu discordo do Financial Times é que ele não saiu da prisão domiciliar para o presídio comum por conta de violação de tornozeleira. Se a gente for ler a decisão do Moraes desse fatídico dia, que foi antes da condenação do Jair Bolsonaro há 27 anos, tá? Bolsonaro já estava em prisão domiciliar, de tornozeleira e sem redes sociais, embasado no inquérito que o Moraes abriu contra mim. Então ele abre o inquérito, ele me acusa e ele julga e ele faz as medidas cautelares diversas da prisão, como prisão domiciliar e tornozeleira eletrônica e derrubada de rede social, contra o meu pai, de uma maneira de me pressionar. Ou seja, é um ditador abusando do seu poder. Ele jamais pode utilizar os mecanismos para garantir a aplicação da lei penal como maneira a punir uma pessoa. Porque ele está torturando o Jair Bolsonaro para tentar me brecar, para me fazer parar com a minha conduta aqui nos Estados Unidos, que dá resultado. Que pela primeira vez a gente viu o homem mais poderoso do Brasil nas cordas, e a gente está vendo de novo ele muito enrascado, agora com problemas de corrupção, ele e a esposa dele no centro desse escândalo. Isso daí também vai gerar outros resultados, a gente vai chegar lá. Mas, na decisão do Moraes, que botou o Bolsonaro da prisão domiciliar para a prisão da Polícia Federal, ele fez isso embasado na vigília que o Flávio Bolsonaro fez sábado à noite. Então, o que aconteceu? Sábado de manhã, o Bolsonaro foi preso. E de sexta para sábado, na noite anterior, ocorreu a questão de queimar a tornozeleira. Né? Não sei se um surto, não sei se por curiosidade, não sabemos ao certo o que aconteceu, mas a questão da tornozeleira é um parágrafo pequenininho na decisão do Moraes. Porque o Moraes ele já tinha feito toda a peça para embasar a prisão do Bolsonaro com base na vigília organizada pelo Flávio, dizendo que aquilo dali seria utilizado de subterfúgio para uma fuga do Jair Bolsonaro. Vejam só, Bolsonaro com tornozeleira, em prisão domiciliar, vigiado 24 horas por dia, inclusive com agentes da Polícia Penal podendo estar dentro da área da casa dele, no quintal, na piscina, na churrasqueira, e o Moraes usando de desculpinha da vigília do Flávio para prender o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Moraes quer acabar com as pessoas indo para as ruas protestar. Ele quer interferir na sua liberdade. Ele quer que você fique com medo de ir às ruas, porque se o filho do presidente, que é um senador, faz uma vigília e o Moraes utiliza isso para punir o Jair Bolsonaro, imagina você, pessoa comum, que vai para a rua. Então, essa é a intenção do Moraes. É por isso que ele é um ditador. Seguindo adiante, seu filho combativo, Eduardo, obrigado Financial Times pelo elogio, muitas vezes visto como seu herdeiro mais provável, foi expulso do Congresso e está vivendo em exílio autoimposto nos Estados Unidos. Bem, o exílio, por definição, não existe autoexílio. Isso é uma redundância, é um pleonasmo. Isso daí está errado. É igual entrar para dentro e sair para fora. Porque toda pessoa que é exilada, ela consegue sair do país de alguma maneira e não retorna, porque ela sabe que se retornar haverá consequências, haverá ilegalidade. Se você pegar todos os exilados do regime militar, eles saíram porque quiseram e não retornaram ao país porque tinham receios. Justo ou injusto vai ser o julgamento de cada um. Mas entenda que não existe isso de autoexílio ou autoimposto. Parece que eu tomei a decisão porque a minha vontade e eu quis fazer isso. Não, eu não estou nos Estados Unidos porque eu quero. Eu estou nos Estados Unidos porque existe um violador de direitos humanos que está perseguindo a mim e a minha família.
E uma das maneiras de eu lutar contra isso é no exílio, igual tantos outros já fizeram. Né? O Charles de Gaulle, líder da França, que depois retornou gloriosamente a Paris para libertar Paris, convencendo as tropas britânicas e americanas de que era importante entrar em Paris, porque não era um objetivo militar da Segunda Guerra Mundial, mas era muito simbólico. O Charles de Gaulle liderou as tropas aliadas para isso, junto com a resistência francesa local, bravamente expulsando os nazistas da França. O Charles de Gaulle viveu em exílio no Reino Unido. Alguém vai falar que foi autoexílio, que foi imposto, que ele não queria voltar para a França, ocupada pelos nazistas? O Brasil está ocupado pelo Moraes e uma quadrilha que voltou à cena do crime. Não dá para eu retornar agora, mas retornaremos. Pode ter certeza, nós venceremos. Dito isso, mais um gole de água no padrão americano. Mas a família está orquestrando um rápido retorno. Aqui dá um pouco a sensação de que nós estaríamos fazendo isso por caprichos da família, querendo privilegiar um membro parente nosso. E não é isso. A candidatura do Flávio é a única candidatura capaz de levar adiante aquilo que está no centro do bolsonarismo. O que está no centro do bolsonarismo? Colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar. Comprar brigas com determinados grupos e determinados segmentos da elite, como, por exemplo, uma parte do judiciário brasileiro, para que a sua opinião e a sua liberdade prevaleça sobre esse grupo. Entenda, o Flávio Bolsonaro, ele tem 3 mandatos de deputado estadual. A toda nova eleição do Flávio, ele aumentava a votação dele. Fala muito bem sua principal pauta, segurança pública, que é um dos temas centrais dessa campanha. A gente vai chegar lá nessa matéria aqui do Financial Times. Quando foi eleito senador, foi o senador mais votado do Rio de Janeiro. Ou seja, o Flávio, agora ainda que, como dizem ainda no popular da política, com a máquina na mão, teria muito mais condições de se reeleger senador. Se ele sai de uma campanha para a reeleição de senador, ele provavelmente estaria eleito. Estaria com uma mão na taça, te garanto. No entanto, ele está abrindo mão disso porque o seu senso de missão é maior. Fala abertamente a anistia, e isso desagrada os poderosos que estão condenando as velhinhas e o Jair Bolsonaro, às vezes a mais de 20 anos de cadeia. Então, o Flávio Bolsonaro não é um capricho da minha família, não é que nós estamos orquestrando o retorno para esse altar que é a presidência da República, que, na verdade, é desgastante demais. E eu falo e repito, fiquei feliz também pela decisão do Jair de escolher o Flávio, porque eu tirei um fardo, uma possibilidade dos meus ombros e taquei no ombro do Flávio Bolsonaro. E ele, após muitas conversas, também se convenceu que era o melhor caminho. Ou melhor, o único caminho.